Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje decidi vir aqui trazer um tema que na verdade me segue desde a minha infância. Inveja, cobardia, racismo, enfim, muita coisa. O que eu vos queria partilhar é que, não sei se sabem ou se não sabem, quem segue o meu canal desde o início deve saber, eu nasci em França e com 6 anos e meio os meus pais decidiram voltar para Portugal definitivamente e eu fui, não é? Eu tinha a obrigação de ir, era uma criança e então fui com os meus pais para Portugal. Tudo bem, custou-me um bocadinho porque eu já andava na escola aqui, eu estou em França, para quem não sabe. Já andava na escola, já tinha amigos e quando os meus pais me disseram que íamos para Portugal eu estava contente, mas estava triste porque ia deixar os meus amigos. E então nós fomos em março para Portugal e eu logo voltei para a escola primária, não é? Mas fui para a escola primária da aldeia dos meus pais, para onde eles foram viver, que tinham mandado construir uma casa e nós fomos viver para Portugal, para uma aldeia, a aldeia dos meus pais, e foi lá então que havia a escola primária na altura. E eu não conhecia ninguém, era tímida e quando entrei para a escola muitas pessoas, crianças como eu, havia muitas meninas e havia menos meninos. Mas os meninos foram fácil de me falarem, foi fácil de me enquadrarem na escola com eles, acolheram-me da melhor maneira. Quer dizer, sim, foram muito simpáticos comigo. 6 anos e meio, a gente é uma criança, as crianças normalmente não têm maldade umas com as outras. Eu achava que ia fazer muitos amigos, amigas sobretudo, e eu dei conta que os rapazes eram menos invejosos, ou não sei o que é que se passou na altura. Eu agora digo que é inveja e que é cobardia dessas pessoas, mas vamos lá à história, não é? O que acontece é que as meninas puseram-me logo de lado desde o início e quem falava comigo, quem ia comigo para o recreio eram os rapazes. E só mesmo depois, quando eu entrei para o ciclo, eu entendi que as pessoas na aldeia tinham um método ou maneira de viver
entre os residentes da aldeia, em que se dividia por partes políticas. Ou seja, tu és daquela cor, tu és daquela cor e ninguém se junta. As duas cores não se juntam uma com a outra. Ou seja, eu pouco a pouco fui percebendo que as avós ou as mães daquelas miúdas falavam para elas não falarem comigo porque simplesmente eu era de cor diferente. Salvo seja, porque eu era uma criança e ainda hoje eu não entendo muito bem de política, nem quero saber, e as miúdas eram, na altura, deviam ser traumatizadas pelas mães, ou pelas avós, ou pelos avós, ou não sei, de que eu era imigrante, eu era de outra cor, politicamente falando, e não podiam falar comigo ou ser amiga comigo. Sobretudo que 1 ano ou 2 depois de os meus pais terem mudado para ali, eles abriram um negócio, eles abriram um café. Ou seja, ainda mais invejas, ainda mais preconceito, ainda mais rivalidades. Não entendo. Sinceramente, eu na altura eu estava muito perdida porque não tinha amigas na aldeia, tinha só amigos rapazes e eu estava muito triste, estava muito triste, eu fiquei muito mal com esses anos na escola, não é? Porque estava muito mal. E quando fui para o ciclo, eu fiz-me amigas novas, fiz amigos, no geral, não é? Fiz amigas meninas e fiz amigos no ciclo no 5º ano, mas eram pessoas do exterior, eram pessoas de aldeias próximas da minha e da vila onde eu ia para a escola. Então eu estava mais feliz porque tinha amigos. Mesmo sendo de outras aldeias, eu tinha amigos, eu sentia-me melhor, não é? Porque eu perguntava-me porquê que não faço amigas na minha aldeia? Eu não fiz mal a ninguém, eu não pedi para me porem naquela escola, eu não pedi para ir para aquela aldeia, porquê que me põem de lado, não é? E com o tempo vim a entender que na aldeia punham-me de lado e na vila para se mostrarem a outras pessoas que, não sei, que lhes interessava, falavam comigo, olá, como é que estás, tudo bem? Mas era tudo falsidade, porque só se mostravam à frente daquelas pessoas, só se mostravam simpáticas comigo naquela vila e à frente de certas pessoas. E na minha aldeia, se for preciso, mudavam de passeio só para não ter que passar por mim. Como entender isto? E eu com o tempo fui tapando com um pano a dor que eu sentia. Sinceramente, fui tapando com um pano a dor que eu sentia, mas ainda está cá dentro. Porque é duro quando és criança e que não és aceite numa nova comunidade vindo de outro sítio. Ainda hoje me dói muito e custa-me pensar que essas pessoas, hoje sendo adultas como eu, continuam com essas rivalidades e continuam com essa inveja, não sei porquê, porque eu nunca lhes fiz mal nenhum.
sendo adultas, e porquê? Porquê? Porquê que tu és assim para com uma pessoa que nunca te fez mal? Porquê que tu és assim? Não entendo. Sinceramente não entendo. E custa cá dentro. Custa muito. E eu não culpabilizo os meus pais por me terem levado para Portugal. Mas custou-me muito aceitar o facto de serem os meus pais a levarem-me para lá. E até bem pouco tempo eu dizia que era culpa deles, porque eu senti-me sempre tão mal. Os meus pais tinham um café e eu não socializava com as pessoas com medo, por isso mesmo. Eu passava os meus dias depois da escola no meu quarto porque eu tinha vergonha de ir para o café dos meus pais para ver as pessoas. Eu não era capaz, eu não saía. Enfim, depois com a idade eu fui saindo, eu ajudava os meus pais no café, nas minhas férias de verão. Via os outros a irem para o rio e passear para a piscina e tudo mais. E eu não podia porque ajudava os meus pais. Mas lá está, são coisas que é a vida. Ainda hoje me dói bastante, porque eu não vivi a infância que todas as crianças. É assim, eu sei que há pessoas piores que eu, mas fica sempre um trauma tu não seres aceito por outras pessoas. E porquê? Porquê que eu sou diferente de ti? Por não ser da mesma política que tu? Por eu não ser da mesma cor de pele que tu? Ou por eu ser simplesmente uma pessoa imigrante? Uma pessoa mais tímida? Ou por ser gorda? Porquê? Porquê que tu não me aceitas? Sinceramente, não entendo. Bom, pessoal, fiquei aqui este vídeo de desabafo para vocês. Não digo que ponham like e que espero que gostem, porque não é um vídeo para gostar, não é? Simplesmente foi o desabafo que tinha que vos contar, porque já faz muitos anos que vivo com isto e acho que muitas pessoas se calhar também vivem o mesmo que eu ou coisa parecida, e eu gostava de partilhar isto porque são coisas que custam muito, 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 e que ficam para a vida, que ficam mesmo para a vida. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!